A governadora em exercício do DF, Celina Leão, o interventor Ricardo Capelli e o presidente, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fizeram hoje de manhã uma visita técnica ao 6º Batalhão de Polícia Militar, que fica próximo ali à Praça dos Três Poderes, viu? A intenção da visita é para tratar da reforma que o GDF vai fazer no espaço. A repórter Camila Andrade tem mais informações com a gente aqui, ela que está ao vivo. Camila, muito bom dia! Conta tudo, querida! Ótimo dia para você, Fred, especialmente então para a Nicole, para todo mundo que está nos acompanhando. Um ótimo início de semana. Pois é, eu estou justamente aqui no 6º Batalhão, como você disse, fica nessa região da Esplanada, para ser mais exata para quem está nos acompanhando, fica atrás da Câmara dos Deputados. Inclusive, esse é um terreno que pertence à Câmara dos Deputados, por isso então o presidente Arthur Lira acompanhou o interventor Ricardo Capelli, claro, a governadora em exercício Celina Leão nessa visita técnica. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Newton Preda, mostrar para a gente um pouquinho dessa estrutura aqui atrás, porque vocês podem perceber que é um prédio bastante antigo, pequeno, não é uma estrutura adequada para o trabalho que é exigido desse batalhão, porque é justamente esse o batalhão que é primeiro acionado em situações de emergência, como a que a gente registrou no último dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Hoje, Fred, só para a gente ter uma ideia, trabalham aqui nesse batalhão cerca de 248 policiais militares. E a intenção é manter aqui um efetivo de pelo menos 500 policiais, ou seja, dobrar esse efetivo justamente para poder atender às situações emergenciais. E olha, essa não é a única medida que está prevista para aumentar a segurança aqui do Distrito Federal. Mais cedo, a governadora em exercício, a Celina Leão, também falou sobre medidas de médio e longo prazo que prevê, inclusive, a construção de um novo batalhão, que ficaria também nessa região da Esplanada dos Ministérios, mas que aí sim teria uma área de extensão muito maior, que comportaria um efetivo muito maior de policiais. Os detalhes ainda dessa construção, claro, não foram definidos, mas tudo isso está no planejamento. O que deve ser feito de imediato, além da reforma aqui nesse espaço, que deve ser feito inclusive com a instalação de contêineres, já que é bastante emergencial esse aumento do efetivo por aqui, é também o chamamento, ou seja, a inclusão de novos policiais militares que já estão na escola. São cerca de 600 policiais que são, então, esperados para serem integrados à corporação aqui do Distrito Federal. E ainda a Celina Leão falou sobre um aumento do recurso que é destinado para aquele serviço voluntário, digamos assim, dos policiais militares, que é quando eles estão de folga, mas voluntariamente escolhem, então, trabalhar em algumas dessas folgas ao longo do mês e, para isso, recebem uma diária de, em média, R$300 líquidos. A ideia é aumentar ainda mais esse recurso. Celina também falou sobre conversar com o presidente para aprovação de uma lei justamente para equiparar a condição dos policiais militares a que hoje já existe para os policiais civis. A gente separou um trechinho do que disse, além de todos esses pontos já pontuados, a Celina Leão mais cedo. Vamos acompanhar. Hoje nós fazemos uma visita nesse batalhão, que é uma área da Câmara Federal, que funciona realmente para essa região. Viemos conhecer as instalações junto com o nosso interventor, para vermos a possibilidade de dobrar esse efetivo já de forma imediata, né? Nós temos uma outra área, por uma construção do batalhão definitivo, uma área de mais de 5 mil metros quadrados, mas essa é uma solução que já se inicia agora, mas a médio e longo prazo. Qual é a nossa ideia inicial? Dar realmente condições necessárias. Nós estamos com os nossos secretários aqui, né, de obras, de planejamento, para que a gente melhore toda essa estrutura aqui, para que a gente tenha a pronta resposta aqui, no mínimo, mais uns 500 homens, né? Hoje nós temos 248 homens, a pronta resposta aqui para essa área. E realmente ter um batalhão, né, da segurança dos poderes da República. Então é isso a nossa visita. O presidente Arthur, na parte que precisarmos de autorização, né, para qualquer tipo de infraestrutura que hoje já se colocou à disposição, né, vou deixar, se tiver algum questionamento sobre isso. Algumas outras medidas também já foram analisadas pelo governo do Distrito Federal. Nós temos a possibilidade de aumentar o voluntário, que hoje nós gastamos 148 milhões, e dobrarmos isso para 300 milhões. Isso aumenta de forma imediata o número de homens nas ruas. É uma definição que precisa de vir do planejamento. Nós já fizemos esses cálculos também. E várias outras medidas estão sendo pensadas junto com o interventor
para que a gente tenha o máximo possível de tranquilidade e termos aí, né, uma segurança firme que nós respeitamos as nossas instituições, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e estaremos prontos, né, para qualquer tipo de situação aqui por parte do Governo do Distrito Federal, com o apoio do Governo Federal, com o apoio da Câmara Federal, com o apoio de todos os poderes. Cara, agradecer muito a Celina, ao Arthur Lira, agradecer ao nosso interventor, né, o Capelli, porque a polícia, ele tá precisando mesmo. O 6º Batalhão trabalha ali há anos e anos, de uma forma improvisada, Eles não cuidam só da área ali da Câmara, não. Não cuida só da área dos 3 poderes, não. Pra vocês terem ideia, eles cuidam daquilo ali tudo subindo, sabe? Congresso Nacional e vai embora. Rodoviária do Plano Piloto, Torre de TV, aquela área central todinha é o 6º Batalhão que cuida. Então, aquele tanto de noiado, aquele tanto de drogado que tem ali na área da rodoviária do Plano Piloto, também é o 6º Batalhão que cuida. Legal, gostei demais de ouvir sobre o voluntário aí, os policiais, inclusive. Já me pediram, Fred, se a gente parar só de pagar os impostos aí do voluntário, já ajuda a gente pra caramba. Então, tenho certeza, Celina, conte comigo aí, tá certo? Pode contar comigo, inclusive, pra gente estar tratando desse assunto de segurança pública aqui no Distrito Federal. Camila, o interventor também bateu um papo? É isso, Fred. Como o interventor também esteve presente aqui, participou dessa visita técnica para entender, então, qual é a demanda desses policiais. Eles mesmos falam sobre essa condição precária aqui da estrutura, como você bem descreveu. E só para complementar, a Celina Leão diz que pretende se reunir com o presidente Lula justamente para tratar dessas alterações nessa lei que trata sobre o voluntariado. Então, eles estão avançando nessas questões, mas em paralelo as questões que são aqui urgentes para o aumento da segurança, para a disponibilização de policiais em situações emergenciais, também há, claro, a investigação para punir aquelas pessoas que invadiram, então, as sedes dos 3 poderes no último dia 8 de janeiro. Como a gente vinha falando na semana passada, a expectativa era que as audiências de custódia se encerrassem no domingo, mas acabaram se estendendo, então, e a previsão, segundo o interventor, é que elas sejam encerradas hoje, e aí sim deve começar essa discussão para saber se essas pessoas vão ou não ser recambiadas para os seus estados. Lembrando que a maior parte das pessoas que foram detidas aqui em Brasília eram, então, pessoas de outros estados, tinham vindo para cá, já estavam em frente a esse QG do Exército, ou então vieram especificamente para o dia dessa invasão. O Ricardo Capelli falou com a gente e também deu mais detalhes sobre esse processo de investigação e punição dos envolvidos. Vamos acompanhar. Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando. Esse depoimento faz parte da investigação, vai auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os crimes inaceitáveis que o Brasil inteiro viu no dia 8. Olha, há indícios, e a investigação está apurando, de que as pessoas que invadiram tanto a Câmara quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento dos locais, quer dizer, conheciam a planta. Cara, uma verdadeira guerra. Como é que os caras conheciam as plantas dos 3 poderes, cara? Dos 3 poderes. Não era com qualquer um que a gente tava tratando. Não era com um vândalozinho que pegou ali na rua, ó, vamos ali tacar pedra. Não! O negócio foi estudado. O negócio foi estudado. E aí quem se lasca? As autoridades. As autoridades. Você tem ideia, esses vândalos aí, eles tinham luva para pegar aquelas bombas de gás que vinham para cá pro lado deles, eles pegavam com a mão de volta e, pô, jogavam nos polícias de novo. Ninguém fala de 44 polícias
Vou falar polícias é porque a gente fala, tem essa gíria no meio. Ninguém fala, então, de 44 policiais que ficaram feridos. Mostraram uma foto muito da embaçada do comandante ferido. Mas os caras estavam lá, preparados para isso. Né, Camila? Exatamente, Fred. Inclusive, hoje, também o interventor Ricardo Capelli falou sobre essa homenagem que deve ser feita a todos os policiais que acabaram feridos ao longo, então, dessa invasão registrada no último dia 8. E como a gente ouviu o interventor falar, há essa suspeita, até mesmo pelo relato dos policiais que acabaram fazendo a retomada dos prédios no dia 8, de que essas pessoas, elas planejaram toda essa ação, porque, como ele disse, conheciam o espaço, já sabiam para que ponto seguir e estavam ali muito preparados para essa ação. Inclusive, Fred, vou até destacar aqui o relato que eu ouvi de alguns fotojornalistas que também disseram que tiveram essa percepção no momento em que tinham ali os equipamentos roubados, tomados por esses invasores, e que eles sabiam exatamente o que fazer. Então, onde que eles apertavam para retirar o cartão de memória de dentro dessas câmeras, para danificar, estragar ali a lente que não é fixa nessas câmeras profissionais. Então, tudo isso intriga a polícia. E é claro que durante esse processo de investigação, as imagens do circuito de monitoramento, enquanto ainda tinha energia nas sedes dos três poderes. Também, claro, o trabalho da imprensa é importante, com o registro de muitas imagens, aquilo tudo que foi postado nas redes sociais e os depoimentos que estão sendo colhidos ao longo dessas audiências de custódia. Tudo isso vai ajudar a polícia a identificar quem eram as pessoas que estavam por trás, que planejaram e que financiaram essas ações, para além das pessoas que, de fato, executaram toda essa depredação que a gente viu aqui em Brasília. Lembrando, inclusive, que hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação no Rio de Janeiro, cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e 3 mandados estão sendo cumpridos ainda de prisão contra pessoas que seriam financiadores. E logo depois, a próxima etapa desse trabalho da investigação é justamente conseguir encontrar outras pessoas que estariam por trás desses atos antidemocráticos. Fred.